Continuando, acabamos de falar sobre o primeiro caso de rejeição da denúncia, que é quando ela se apresenta inepta, né? Quando a denúncia ou a queixa se apresenta inepta. O segundo caso, que está no inciso 2 do artigo 395, é quando falta condição da ação ou pressuposto processual. Bom, nós já falamos o que são as condições da ação. Se faltar alguma das condições da ação, o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa e nos cabe agora então enfrentar o problema, porque é um problema, dos pressupostos processuais. Afinal, o que são pressupostos processuais? De uma forma geral, não é pacífico a existência de pressupostos do processo. Não é? Há quem entenda que existem pressupostos processuais e há quem entenda que, na realidade, os pressupostos, tal como as condições, estão dentro da categoria que antecede a análise do mérito e que impede a análise do mérito. Tá? Boa parte da doutrina brasileira, especialmente aqui trabalha com teoria geral do processo, entende que existem pressupostos processuais que são diferentes das condições da ação. Por outro lado, quem trabalha com teoria própria do processo penal rechaça a existência dessas categorias e entende que a categoria pressupostos processuais, elas não são propriamente pressupostos para a constituição da relação processual ou para a validade da relação processual. Na realidade, elas estão dentro da categoria de nulidades do processo em que a ocorrência das nulidades do processo impedem a análise do mérito. Essa é a minha opinião também. Essa é uma questão, a meu ver, que não diz respeito nem à existência da relação processual, nem à validade. A meu ver, a validade da relação e a existência da relação, elas existem do momento em que o processo está tramitando, o processo se constitui e existe uma relação processual. O que ocorre é que durante o processo pode haver vícios, defeitos processuais que impedem a análise do mérito, não é? A apreciação do mérito. Mas para quem entende que existem pressupostos processuais, eles normalmente são classificados em pressupostos para a existência da relação, pressupostos de existência do processo, e pressupostos para a validade do processo. Os pressupostos para a existência seria a existência de um juiz, a existência de partes e a existência de uma demanda, de uma acusação. Os pressupostos de validade do processo, né, para que essa relação seja válida, seria a existência de um juiz imparcial e investido, né, ou seja, com investidura e imparcialidade, a existência de partes capazes e, por fim, uma demanda adequadamente formulada, o que, ao meu ver, inclusive se confunde com o inciso 1. Então, quem trabalha com pressupostos, portanto, entende dessa maneira. Né? Falta de pressuposto implica, então, que o juiz deva rejeitar a denúncia ou a queixa. A falta de condições da ação, idem. E, por fim, né, o último inciso, não por fim, porque não se encerra aqui, mas o último inciso desse artigo 395, o inciso 3, indica que o juiz deva rejeitar a denúncia ou a queixa quando faltar justa causa. Mas, afinal, o que é justa causa? Como nós já vimos, há várias compreensões sobre justa causa. Né? Importantes compreensões que partem dos estudos da professora e ministra Maria Tereza de Assis Moura, do professor Afrânio Silva Jardim, do professor Luiz Gustavo Grandinetti. Basicamente, as compreensões mais aceitas e sobre as quais eu vou tratar, né, nesse ambiente de videoaula, é a compreensão da justa causa enquanto suporte probatório mínimo, né, que eu
não chamo de probatório, já expliquei porquê, mas que normalmente é chamado de suporte probatório mínimo. Essa foi uma primeira compreensão do Afrânio Silva Jardim. O que eu já falei, ele abandonou, né? E passou a tratar a justa causa como um pressuposto de mérito, né? Com o que também não concordo. A posição da professora Maria Tereza é mais ampla, né? E compreende a justa causa como todo antecedente que justifica aquela propositura da ação. Eu, particularmente, gosto muito da ideia do professor Luiz Gustavo Grandinetti, que acaba sendo, de certa maneira, aderida também pelo Auri na segunda compreensão dele sobre o que vem a ser justa causa. O professor Luiz Gustavo Grandinetti entende que a justa causa é uma cláusula de encerramento penal, né? Que o Auri chama de um controle da fragmentariedade do sistema penal. E eu concordo plenamente. Me parece que nos casos concretos é preciso observar em que casos o sistema penal de fato deve incidir. Há casos em que, a despeito da prática de um fato típico e antijurídico, não há nenhuma necessidade de fazer incidir o sistema penal, porque eventualmente outras formas de solução do conflito, outras formas, outras áreas do direito já suficientemente solucionaram aquela violação do ordenamento, né? É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que um determinado fato típico ele é também um ilícito, por exemplo, civil, e no âmbito do ilícito civil, com uma vítima bem definida, claramente definida e direta, o problema já se resolveu. Pode ter se resolvido de diversas formas, mas o problema já se resolveu. Então, quando o fato típico, a violação do ordenamento, ela já se resolveu de tal maneira que o sistema penal é um plus, é algo a mais, e que, por ser algo a mais, ele é desnecessário, me parece há um descontrole da fragmentariedade. A justa causa ela só pode ser analisada conforme o caso concreto, portanto, porque é preciso perquirir se naquele caso concreto o problema gerado pela prática do crime já se resolveu de uma outra forma, numa outra esfera, inclusive, eventualmente, com todos os métodos de solução de conflito que o novo Código de Processo Civil possibilita. É óbvio que eu estou aqui assumindo uma posição importante, mas, a meu ver, é assim que deve ser compreendida a justa causa, como um controle da subsidiariedade, da fragmentariedade e, portanto, uma cláusula de encerramento que evita a incidência desnecessária do sistema penal.